Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. E dessa vez falando de amizade, falando de relacionamento, falando de amigas, né? Que muita gente me pergunta, Dani, você não tem amiga? Você não tem uma amiga para ir no cinema, uma amiga para fazer as coisas com você? Você não sente falta, né? Esses dias me perguntaram como que você se vê quando você ficar mais velha, sozinha, assim, sem ninguém, né? Como que é isso para você? Como que você pensa a respeito disso? E isso, gente, já alugou um triplex várias vezes na minha cabeça, essa questão de amizade, de relações, de tentar entender o que aconteceu, porque eu era uma pessoa que eu tinha muitos amigos, muitas amigas. Eu era uma pessoa que quando eu chegava no pagode, meu Deus, né, 10, 15 minutos era só para cumprimentar todo mundo, porque eu tinha muita gente que eu conhecia. E de repente, assim, eu me tornei essa pessoa bem solitária. E realmente eu não tenho. Se eu tiver que ligar pra alguém hoje, vamos no cinema, talvez o meu ex-namorado, que a gente é bem amigos, assim, ele iria. Mas eu digo assim, amigas, assim, de amigas mesmo, eu não tenho ninguém que eu possa ligar pra ir no cinema, pra tomar um chopp. Ou sei lá, ou até para ir num pagode, ou para ir caminhar na praia, ou para a gente botar a cadeirinha na praia e conversar e tomar um vinho. Eu não tenho nenhuma amiga nesse sentido. E para mim, gente, eu sei que é difícil para algumas pessoas ser só, né? Mas eu gosto muito de ser sozinha. O que eu acho legal também, se eu tivesse uma pessoa para ir no cinema. Eu acho que seria legal. Ai, amiga, vamos no pagode hoje, né? Vamos dar uma voltinha. Ai, vamos pegar uma prainha juntas. Eu acho que seria legal, mas eu aprendi a sair sozinha muito cedo. Muito cedo. E eu acho que quando a gente aprende a ser só, a gente se acostuma. E assim, se chegar alguém na vida, beleza, que legal. Só que se não chegar, não tem um buraco, entende? Não tem uma falta do tipo assim, ai, hoje eu tô tão triste que eu não tenho ninguém pra sair. Hoje eu tô tão triste que eu não tenho ninguém pra ir no cinema. Ai, pra tomar um chopp comigo. Se eu falar pra vocês assim que eu sinto tristeza, eu tô mentindo. E eu sei que tem pessoas que não conseguem entender isso porque tem ali uma carência, uma dependência às vezes também de ter alguém na vida, né, que não sabe ser só. Mas eu acho que, apesar de numa fase adolescente, no início da fase adulta, eu tinha muita gente na vida, eu recebia muita visita, eu ia na casa das minhas amigas, eu tinha muitas amigas na minha vida, muitas pessoas, mas mesmo tendo muitas pessoas na minha vida, eu fazia coisas sozinha, mesmo tendo um grupo de amigas, né? Então, por exemplo, a Luanda, eu falo da Luanda que ela foi a minha melhor amiga, né? A Lu faleceu quando eu tava grávida da Carol e ela também faleceu grávida, né, da filha dela e tal. E às vezes a gente tava na casa e dizia, eu vou pra praia hoje, né? A gente tava conversando no telefone e eu morava sozinha. Eu quero ir pra praia, pra Atalaia. Eu falei, eu não gosto de Atalaia, eu gosto de Balneário. Então, tá, vai pra Balneário e eu vou pra Atalaia, depois a gente se encontra. Era assim. Então, ela ia pra Atalaia, eu ia pra Balneário, vinha, alugava minha cadeirinha, aquela época era uma época de revista, eu adorava ler revista. Alugava minha cadeirinha, ficava na praia sozinha de Balneário, voltava pra minha cidade, Itajaí. No final do dia a gente fazia um cachorro quente, se encontrava, conversava, né? Quando ainda era vivo, né, ali, a dupla Claudinho e Bochecha, no Gabriel Colares teve show. Nessa época eu ainda tinha que pedir pra minha avó. Eu fui no show do Claudinho Bochecha sozinha, eu fui no show do Gabriel Pensador sozinha, eu fui no show do Seu Jorge sozinha, eu fui na gravação do DVD do Armandinho sozinha. Então, eu tenho muita facilidade de sair sozinha, mesmo quando eu tinha amigas, sabe? Eu me lembro que uma vez eu fui no cinema, e aí eu tava andando na Ercílio Luz, pra ir no cinema no shopping na minha cidade, em Itajaí, e eu encontrei uma amiga no meio do caminho, aí, oi, não sei o que, tá fazendo por aqui? Tô indo no cinema. Ela assim, por que não falou? Aí eu falei, porque eu queria ir sozinha. Então, por mais que eu saía com minhas amigas, que eu ia no pagode com minhas amigas, que eu ia pra Luluzinha, que eu me encontrava com elas, eu sempre tive essa necessidade de sair sozinha. E isso também foi uma coisa que eu também quis ensinar para as minhas filhas, essa capacidade da gente ser só.
Porque, assim, eu fico pensando assim, né? Eu não gosto muito da dependência, porque liberdade, independência é muito importante pra mim, assim. Eu saí de casa, como eu disse pra vocês, não foi pra casar, eu saí de casa pra morar sozinha com 18 anos. Então, essa coisa de depender, não sei se é porque eu nunca pude depender, né? Porque eu não tinha essa família, né? Então, talvez por conta das feridas de abandono, nossa, vou depender de mãe, a mãe abandonou, vou depender de pai, o pai também não registrou, abandonou. Então, talvez isso gerou um mecanismo de defesa em mim de tipo assim, não posso contar com ninguém. Claro, a minha avó, eu sei que eu posso contar com ela enquanto ela estiver viva, eu sei que eu nunca vou estar sozinha no mundo, assim. Eu sei que ela é uma pessoa que eu sempre vou poder contar, a minha avó, ela me criou, enfim. Mas eu não sei se pode ser desse gatilho, ou pode ser que eu seja, de fato, uma alma livre, uma alma que gosta de liberdade, né? Então, eu sempre tive, eu nem sei por que eu entrei nisso, mas eu acho que eu me perdi aqui, mas enfim, eu sempre tive essa coisa de ser só, mas antes eu tinha muitos amigos. E eu também sempre quis ensinar isso para minhas filhas, porque quando a gente é sozinho, a probabilidade da gente tolerar algumas coisas num relacionamento, eu já atendi tanta gente que sustenta um casamento falido, que se submete a tanta coisa, assim, a traição, a uma vida tão exaustiva, assim, de tipo assim, de viver insegura, desconfiada, porque simplesmente não consegue ficar sozinha, é muito grande. E eu acho que quando a pessoa ela não sabe ser sozinha, ela acaba aceitando pessoas na vida que não necessariamente são as pessoas que vão torcer por ela, que vão contribuir, ou que vão ajudá-las a ser uma pessoa melhor. E eu não sei por que, assim, eu acho isso tão importante que eu ensino isso para minhas filhas também. Eu me lembro que tinha uma época que minhas filhas moravam comigo, quem é seguidora antiga já sabe, né, dessa história. E as minhas filhas, elas brincavam com uma menina que se chamava Júlia. E a Sophie tinha por volta ali de uns 5, a Caroline 7, ou a Sophie tinha 4 e a Caroline 6, elas eram pequenas. E aí, elas chegaram uma vez em casa falando assim, ô mãe, a Júlia xingou a gente. Aí eu olhei para elas e falei assim, vocês não precisam brincar com a Júlia? Por que vocês brincam com a Júlia? Ah, mãe, tu não vai falar com ela? Não. Passou, chegou no outro dia. Ô mãe, a Júlia jogou a nossa boneca em cima da garagem, do telhado da garagem. Isso era um condomínio que tinha um parquinho que elas brincavam com essa menina. E eu falei, ela assim, mãe, você pode falar com a Júlia? Não, eu não vou falar com a Júlia. Eu vou lá ver como que a gente tira a boneca lá de cima. Vou lá falar com o pai dela se ele pode tirar a boneca de cima do telhado. Mas eu não vou falar com a Júlia. Porque vocês não precisam brincar com a Júlia. Eu não sei por que vocês insistem em brincar com essa garota que só trata vocês mal. Eu não vou falar com a Júlia. Beleza. Passou outro dia, ô mãe, a Júlia jogou areia na gente. Eu falei, e por que vocês ainda estão brincando com a Júlia? Eu não vou brincar, eu não vou brigar com a Júlia. A Júlia é uma criança que tem a mesma idade de vocês. E eu não vou sair daqui para brigar com uma criança de 5, 6 anos. Vocês têm que aprender a brincar sozinha, para então vocês não ter que brincar com quem não trata vocês bem. E eu venho de uma criação de que quando eu falava, chegava em casa e dizia assim, porque o fulano me bateu, fulano, coisa de criança, não, vamos todo mundo ser amigo, todo mundo tem que ser amigo. Então eu cresci com esse rolê que todo mundo tem que ser amigo. Hoje, eu acho que não, todo mundo não tem que ser amigo, não. Se não faz bem, eu ensino isso para minhas filhas, tá? Se um dia, vocês são irmãs, se um dia a Sophie fizer alguma coisa para você, te desrespeitar, ou vice-versa, vocês não têm a obrigação de, porque é família, porque tem que viver junto para sempre. Não, eu não vou, eu vou estar de acordo. Eu não quero mais falar com a Caroline, porque a Caroline me desrespeitou, porque a Caroline isso, porque aquilo. Tá certo. Senão a Caroline nunca aprende, porque se você aceita desrespeito, e você aceita dizendo sim para aquela pessoa, cara, essa pessoa, você é a primeira pessoa que tá dando legalidade pro desrespeito. Você tá dizendo assim, não, eu aceito ser desrespeitada. Então, se você não quer ser desrespeitada, você tem que ser a primeira pessoa a fechar a porta para aquilo ali e dizer, não, eu não aceito, eu não quero ser desrespeitada, né? Então, eu ensinava elas, porque eu sou essa mãe que ensina mais na prática do que com o sermão, né? Eu não sou muito do sermão, eu espero as coisas acontecerem para ir ensinando enquanto a gente vive. E aí aconteceu mais não sei o que a Júlia xingou, eu disse assim, olha, eu não quero mais saber, eu não vou falar com a Júlia,
E vocês não têm que brincar com a Júlia. Enquanto vocês não aprenderem a brincar sozinha, vocês vão ter que tolerar isso aí, ó. Essa pirraça que essa menina faz na vida de vocês. E eu não vou falar com a Júlia. Beleza. Pararam de reclamar da Júlia. Chega um dia, toque, toque na minha porta. Eu abro a porta. Aí eu olho pra baixo, né? Porque era uma criança. Era a Júlia batendo na porta. E aí ela falou assim: ô tia, você pode ir lá falar com a Carol e com a Sophie? Porque elas não querem mais brincar comigo. Até hoje, quando eu lembro disso, eu me emociono. E esse foi um dia muito feliz da minha vida. E quando essa menina falou assim, elas não querem mais brincar comigo, eu senti tanto orgulho, eu senti tanta felicidade, porque assim, eu não vou viver para sempre para defender minhas filhas. Eu tenho que ensiná-las a se defender. Eu tenho que ensiná-las que elas podem dizer sim, que elas podem dizer não e que elas têm um livre arbítrio e que elas não podem reclamar de uma coisa que elas permitem e vão todo dia ali dar legalidade para aquilo, né? Autorresponsabilidade. E aí eu falei assim, Júlia, eu não vou lá falar com elas, porque eu ensino elas a não brincar com quem não respeita elas. Eu ensino elas a não caminhar com quem briga com elas. Várias vezes elas vieram para casa chorando, porque você jogou areia nelas, você jogou a boneca delas em cima do telhado da garagem, você xingou elas e elas estavam ali tentando ser tua amiga. Agora eu não vou lá falar com elas. E aí ela olhou pra mim e ela falou assim, tia, você não vai lá falar com elas mesmo? Eu falei, não, vai lá você, pede desculpas, aprende a tratar elas bem e quem sabe, se elas decidirem te dar uma chance, e aí talvez vocês possam ser amigas de novo. Aí ela pegou, virou as costas, fechei a porta e entrei. E naquele momento eu falei, missão cumprida. O meu papel como mãe é ensinar as minhas filhas a escolher. Entender que a gente tem livre-arbítrio e que nem sempre a gente é vítima. Às vezes a gente vai ser vítima a primeira vez, beleza. A segunda, beleza. A terceira, minha filha, desculpa, fecha essa porta. Então, eu sinto também que na medida que eu fui crescendo e praticando e criando essa habilidade de sair sozinha, eu sinto que eu não dependo de pessoas, tanta gente, porque eu gosto de estar aqui, sabe? Eu gosto da minha companhia. E isso é uma coisa que minhas filhas hoje fazem, assim. Elas observam e elas decidem. Eu me lembro um dia que eu fui buscar a Sophie estava chorando, assim, porque ela achou que uma amiga não era mais a amiga para continuar caminhando com ela e tal. E aí ela disse, mas ela tem umas coisas boas. Eu falei, se despedir de alguém é se despedir do bom, é de se despedir do ruim, mas se despedir também do bom que aquela pessoa gera, né? Porque ninguém tá ali só pra levar nas costas. Provavelmente tem coisa boa, tem a coisa legal daquela pessoa também. E aí tem que botar na balança o quanto o ruim daquela pessoa é muito ruim, né? Só que ela não me faz bem, ela disse, né? E eu falei, filha, é assim mesmo. Na vida a gente vai ter que fazer escolhas. E as escolhas, elas são mesmo dolorosas, elas são difíceis, elas deixam a gente triste, mas a gente não morre. E outra coisa que também, falando sobre morrer, assim, eu acho que depois da morte da minha filha Alexia, eu sofri muito, né, com a morte dela. Já tem vídeo aqui onde eu conto para as pessoas, né, sobre como foi, assim. Eu me lembro de um dia aí na terapia, que eu tava, né, fazendo terapia em grupo, individual, e aí a minha psicóloga da época, ela falou assim, se a sua felicidade estiver num carro, saiba que a qualquer momento alguém pode levar o seu carro e junto a tua felicidade. Se a tua felicidade estiver numa casa, numa pessoa, num marido, a qualquer momento alguém pode levar isso de você. E isso é verdade, assim, é claro que as pessoas deixam a gente mais felizes, só que o que eu entendi é que antes da gente depender de um carro para estar feliz, depender de um bom salário para estar feliz, depender do peso ideal para estar feliz, depender de um grupo de amigos para estar feliz, a gente antes precisa aprender a ficar bem com a gente mesmo. Antes, a gente tem que aprender a ser feliz com a gente mesmo. Então, eu sinto também que com a morte da Alexia, eu botei eu botei tanto as minhas expectativas na Alexia, porque quando eu coloquei a Alexia no mundo, quando
Ela nasceu ali, depois de todas aquelas horas, né, do trabalho de parto, que eu olhei para minha filha, assim, e eu fiquei tão feliz, e naquele mesmo momento, hoje eu sinto, né, eu relembrando, eu tinha aquele sentimento, poxa, agora eu tenho alguém que não vai me abandonar. Porque, na minha cabeça, né, os pais morrem antes dos filhos. E quando a Alexia morreu, eu acho que a gente não. Eu entendi que a gente não consegue segurar nada e nem ninguém. E ali eu também entendi um pouco sobre amor, assim. Então hoje eu não tenho esse amor que depende, que eu preciso que você me ame, eu preciso que você me escolha, Não, eu gosto de me relacionar. Quando eu me relaciono, eu me entrego, e tudo que é meu é do outro, eu me entrego de corpo e alma, todos os planos que eu faço é com aquela pessoa, e por aí vai. Porém, todavia, entretanto, aquela pessoa não nasceu grudada comigo. E eu sei que eu posso viver sem aquela pessoa, não vou morrer se aquela pessoa sair da minha vida, entende? Porque a gente nasce sozinho, minha filha, a gente vai morrer sozinho. Então eu sinto que o fato de eu não ter essa necessidade, de não ter essa dependência de pessoas, faz com que ok, se eu tenho pessoas, né? Tipo, esses dias não, no verão eu fui pra piscina, aí tinha uma vizinha, nem sei o número do apartamento dela, ela falou, mas eu me esqueci. E aí a gente começou a conversar ali na piscina, a gente trocou ideia e foi muito legal, a gente ficou conversando. Aí outro dia eu fui no mercado, ela tava indo almoçar, e aí ela contando, meu Deus, tu viu o babado tu viu que eu causei no condomínio, no grupo do condomínio hoje? Por causa, eu disse, não vi, eu nem faço parte do grupo do condomínio, eu falei pra ela, né? Ela assim, guria, eu precisava levar meu filho na escola, e aí, porque aqui é garagem rotativa, né? E aí, eu interfonando pra pessoa, e aí ela contando o que tinha acontecido, né? Aí eu falei, olha que legal, né? Tem alguém contando uma questão da vida comigo. Isso é legal. Eu gosto da ideia de ter uma pessoa que diz, como é que foi seu dia hoje e tal. Eu tenho isso no celular, né? Então eu tenho uma amiga que ela tá, meu Deus, amiga, aqui tá tão frio, preciso comprar roupa de inverno. E aí comprei cobertor, comprei calça, comprei 2 leggings, comprei a leg, veio errado. Essas coisas da vida, do dia a dia, da rotina, eu acho legal ter alguém pra dividir. Mas eu não tenho. E eu não tenho hoje pessoas para ir no cinema, como eu disse, para tomar um chopp, para ir num pagode. E se eu falar que eu sofro por causa disso, eu tô mentindo. Eu tô mentindo, sabe? E eu cheguei um momento, assim, porque às vezes as pessoas falam que parece que eu sou um ET, assim, eu me sinto um pouco de um ET, assim. E eu já me peguei nesse lugar, nossa, eu tenho que ter amigas, nossa, eu tenho que ter amigas, eu tenho que ter amigos, eu tenho que ter amigos. Só que será que eu tenho que ter mesmo? Sabe? Será que eu não posso só ter essas pessoas? Às vezes, né, tem a zeladora aqui do prédio, a gente eu converso com ela e a gente troca um pouquinho, fala do tempo. Eu venho pra minha casa, faço minhas coisas, gravo meus vídeos, tomo meu café, vou no meu cineminha, volto. Às vezes encontro alguém, às vezes encontro uma seguidora, a gente conversa. Porque eu tô passando pelo divórcio, seu vídeo me ajudou. Converso com as pessoas, eu converso com as pessoas. Só que eu não tenho vínculo. Eu não tenho necessidade de vínculo, né? Eu tenho a família do pai das minhas filhas, que eu contei pra vocês que elas me convidaram pra almoçar e tal. São pessoas que, se eu mandar mensagem todo dia, vão mandar. Se eu quiser ir visitar, eu posso ir. Se eu convidá-las pra vir na minha casa, elas vão vir. Mas me dá uma preguiça. Eu tenho um pouco de preguiça de me relacionar. Eu tenho um pouco de preguiça de receber visita. E quando eu recebo, é legal. É legal. Quando eu vou, é legal. Poxa, conversa, a gente ri. Eu digo, ainda bem que eu vim. Só que até eu pensar em ir e até eu ir esse caminho, eu penso, vamos deixar para depois? Enquanto quando é comigo, eu não tenho preguiça, assim. Tipo, eu vou, né? E, enfim. Então eu tenho um pouco de preguiça de me relacionar. E quando eu reflito também o que aconteceu, né? Porque eu já fui uma pessoa que eu tinha muitos amigos, como eu disse pra vocês, assim, mesmo morando sozinha e mesmo não estando no relacionamento, eu sempre tive muitas pessoas na minha vida. Eu acho que quando a gente entra na fase adulta, eu acho que é difícil a gente fazer amizades na fase adulta, porque os nossos desejos vão mudando. Então, por exemplo, né, quando eu comecei ali com 13, 14 anos, que eu tinha o meu grupo de amigas, a gente tinha algumas coisas em comum. A gente gostava de ir num pagode, a gente gostava de falar sobre as coisas que estavam acontecendo. Olha o bafão, tu viu que fulano ficou com a fulano se separou, fulana tá grávida. Isso a gente tinha em comum. Então, por muitos anos, por mais de 2 décadas, assim, a gente não tinha divergência, porque a gente combinava, tudo combinava, a conversa combinava, tudo se alinhava. E eu acho que também, quando eu engravidei da Carole, isso mudou um pouco, porque
porque eu que era festeira, baladeira, blá blá blá, comecei a andar na direção de comprar fralda, fazer chá de bebê e todo esse rolê que é criar um filho, né? Então isso já me deu uma distanciada ali daquela rotina que eu tinha com as minhas amigas da época. E aí eu acho que a chegada do autoconhecimento também fez com que eu diminuísse o meu círculo de amizades. Por quê? Porque quando eu comecei, né, o início do meu despertar da consciência, eu comecei a sentir uma sensação de desencaixe muito grande. Porque aquilo que eu gostava muito de fazer com as minhas amigas começou a ficar muito desconfortável. Então eu comecei a ir e eu digo, preferia estar em casa, acho que eu não queria estar aqui. Sendo que eu queria estar lá todo final de semana num pagode ou num grupo e por aí vai. Aí quando eu comecei a ir nos encontros, as conversas que tinha, eu já não gosto mais de falar sobre isso. Eu já não gosto mais de ficar pesquisando no Facebook quem estava no pagode tal, com a roupa tal. Eu não tenho mais interesse nisso. Então, quando eu comecei a ter interesse sobre outras coisas, sobre querer melhorar minha vida financeira, sobre ego, lei da atração, arquétipos e tudo isso, eu sinto que eu não tinha com quem conversar sobre esses assuntos e o meu grupo de amigas estavam naquele lugar que eu fui muito feliz porque eu era também desse jeito, assim, né? E não existe certo e errado, existe quem eu era e eu amava aquela vida e existe uma mudança que começou a acontecer que não se encaixava mais com aquela vida. E aí eu cometi um erro que foi querer falar daquilo que eu estava estudando naquele grupo que não recebia esse assunto. Então a gente querer falar de coisas que as pessoas às vezes não querem é igual você querer ficar falando de religião para alguém que não quer ouvir religião. Você fica chato, né? O respeito é muito importante. E foi por isso até que eu criei um canal de autoconhecimento para falar com quem queria ouvir sobre aquelas coisas. Só que ao mesmo tempo eu pensava assim, cara, eu vou para os encontros, eu não tenho mais interesse sobre o que está sendo conversado. E o que eu falo aqui também não é legal, porque lá vem ela com aquele papo, lá vem ela com esse papo de ego, lá vem ela com isso aqui. Então começou meio que ficar água e óleo. Então o que eu gostava de estudar e o que eu gostava de falar já não era legal para as minhas amigas da época. E o que elas gostavam de falar já não era muito legal para mim. E a gente era amiga de décadas, 2 décadas, né? E era muito legal quando a gente estava junto. Era muito divertido, eu amava estar com elas. A gente se encontrava sempre, a gente se falava sempre. Só que quando eu mudei, aquilo que era muito legal passou a já não ser tão legal assim. E aí eu fui me afastando. Fui começando a dizer não para os convites, fui recuando um pouco. Aí as pessoas começaram a achar muito estranho. Eu me lembro que quando eu ia no pagode, eu falei para vocês que no autoconhecimento eu comecei a parar de beber, né? Na verdade, eu não comecei. Eu parei. Eu decidi que eu não ia beber e não foi parando. Eu parei, né? E eu só bebia, claro, não bebia em casa, né? Bebia quando eu saía. E quando eu saía, eu bebia muito, assim. Muito. Eu já chegava, já comprava um balde de cerveja, porque eu bebia pra caramba, assim. Hoje, quando eu chego num lugar, eu não compro um balde, porque eu sei que eu não vou dar conta de tomar um balde. Mas antigamente eu dava. E aí eu queria saber, né, se esse autoconhecimento, que é o conhecimento de si, eu queria saber, será que eu bebo, eu me divirto porque eu bebo? Será que eu danço só porque eu bebo? Né? Então eu decidi parar de beber, decidi parar de fumar, e aí aqueles meus amigos da época, eu me lembro que um amigo meu, eu tinha muitos amigos homens também, ele assim, ai Dani, é tão estranho te ver sem bebida na mão, é tão estranho te ver desse lugar. E aí, vamos tomar uma cerveja? Eu digo, eu não quero, eu não tô bebendo. Mas só uma? Ai, que chata! Eu digo, eu não quero. Então eu fiquei 3 anos sem beber nada, sem botar uma gota de álcool na boca. E pra quem se acostumou a me ver bebendo muito, né? Tanto nos encontros, quando a gente fazia encontro de amigas, de amigos, amigas, né? As meninas levavam comida, empadão, prato, e os meninos levavam bebida. Eu e a Luanda, que era essa minha amiga que faleceu, nós éramos as únicas 2 que a gente tinha que levar bebida, porque a gente bebia mais do que os meninos quando a gente saía. Então, a gente bebia de igual para igual. Eu acordava e eu ia para bar, para boteco mesmo, de bar, assim, né? O bar da esquina. Tinha pagode, não sei onde, outro bar, nós ia pro bar. Então, eu pulava de samba em samba e todo samba já ia bebendo, né? E emendava um pagode no outro e cachaça direto, assim. Cachaça que eu digo de cerveja, tá? Cachaça não sou da cachaça, do uísque, essas coisas. Só que isso era muito legal para aquela Dani, entende?
Só que é isso, quando chegou o autoconhecimento, que eu fui parando, desacelerando, digo, nossa, eu não gosto mais de falar sobre isso. Nossa, eu não gosto mais de estar todo final de semana. Tipo, vocês viram, eu fui no pagode esses dias, mas não é uma coisa que faz parte da minha rotina. Eu fui, nem sei quando que eu vou de novo, né? Hoje é sábado por aqui, ontem foi sexta, o que que eu fiz? Pedi uma macarronada com camarão molho branco, botei uma série nova que eu comecei a assistir ontem, comprei um vinho, tomei 2 taças de vinho e a minha sexta-feira perfeita. Eu até ia no cinema ontem, tava pensando em ir no cinema ver Diabo Veste Prada, que eu não fui ver ainda. Ou eu tava pensando em me levar no restaurante, mas tava tão frio, chuvoso, falei, eu não vou sair coisa nenhuma. Então, assim, e é tão bom não ter que se explicar. Ai, por que você não vai? Porque eu não quero. Aí eu não tenho ninguém pra dar satisfação. Eu acho que eu gosto um pouco disso também. Porque toda vez que eu começava a dizer não pros encontros, mas por que você não quer ir? Porque você sempre queria ir. Tipo assim, ai, porque hoje eu não tô afim. Ou tem que inventar. Ai, porque eu tenho que estudar. Então eu sinto que quando a gente tem muita gente na vida, parece que a gente sempre tem que estar se explicando de por que a gente não quer estar junto. Então, tipo assim, ou tem que inventar, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que estudar. Cara, às vezes eu não vou ter que trabalhar, não ter que estudar, eu só não quero, eu só quero ficar comigo, eu só quero assistir uma série em paz, sozinho. Eu não quero ver ninguém, eu não quero conversar, eu não quero ouvir, eu não quero falar. Às vezes é só isso, entendeu? Então eu sinto que eu também não tenho tempo para ter tantos amigos, né? O Gugu, ele tem uma entrevista que ele falou assim: eu não tenho tempo para ter tantos amigos. E eu acho que é um pouco isso, assim, porque tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito, né? E eu gosto de me dedicar. Eu sou escorpiana. Escorpiana tem um pilar de lealdade muito grande. Ou ama ou odeia, né? Se eu tô contigo, eu vou estar contigo, menina. Você pode contar comigo o que você quiser, assim. Lealdade é uma coisa importante para mim, assim. Só que se eu não tiver com você, menina, também acabou, né? Então, se eu tenho muita gente na minha vida, é igual filho. Cara, você tem um filho, é um rolê. Se você tem 2, é outro rolê. Se você tem 8, vai ser outro rolê, entendeu? Que hora que você respira com 8 filhos? Então, na minha cabeça, eu tenho uma coisa que tudo que eu tenho também me tem. Então, às vezes a gente quer muita coisa, mas às vezes a gente não dá conta nem de cuidar do básico, né? Então, eu me lembro que tinha a época da lei da atração que eu dizia, quero uma mansão, se querida, tu dá conta de limpar a tua casa aqui que tu tem, pra querer coisas muito mais, mas daí tu contrata pessoas, mas é isso, você tem que contratar, você tem que pagar. Tudo que a gente deseja exige um compromisso da gente, né? Tanto que, recentemente, eu fechei meu ateliê que eu disse, cara, isso aqui é uma demanda, por quê? Porque exige de mim. Então, tudo que a gente traz pra nossa vida exige algo de volta, né? Trazer um relacionamento hoje para minha vida, um namoro, já não tenho mais essa liberdade toda que eu vou ter. Então vai ter 2 vezes na semana, pelo menos, que eu vou ter que me dedicar para aquela pessoa, que eu vou ter que, né, ter um compromisso com aquela pessoa. Isso vale para negócio, isso vale para canal, isso vale para emprego, isso vale também para amizade. Então eu sinto que ter amigos também exige um tempo, porque eu tenho a linguagem de amor de tempo de qualidade, exige esse tempo de tipo assim, vamos sair, vamos conversar, vamos não sei o quê. E poderia ser legal ter uma amiga ou 2, poderia, mas eu não sinto muita falta e quem sabe em algum momento isso pode acontecer. Então eu acho que a minha mudança fez também com que eu não tivesse tantas amigas. Outra coisa que eu acho que é difícil para mim fazer amigas é a minha dificuldade de criar vínculo, né? Então eu tive essas, sei lá, dezenas, tive mais de 10 amigas por mais de 20 anos, as mesmas amigas por mais de 20 anos. E eu acho que também eu sofri muito com a ruptura, assim, eu chorei muito. A Carol, ele acompanhou mais isso, assim. Eu acho que foi a parte mais difícil do autoconhecimento para mim, foi cortar esse laço por não me sentir entendida e também acho que faltou compreensão dessas amigas de mais de 20 anos, entende? Eu sofri muito. E aí eu acho que o medo de criar vínculo, talvez, né, de que depois a pessoa vai embora, eu não sei, pode ser que eu tenha alguma questão relacionada a isso também. Mas eu tenho dificuldade de criar vínculo de ambiente, então eu tenho uma necessidade de mudança muito grande. Eu tô trabalhando isso agora na minha vida, né? Eu tô indo no salão e eu procuro ir no mesmo salão para criar vínculo com aquele salão, independente, às vezes troca manicure, não é a minha manicure que me atendeu da última vez, é uma nova, e eu penso, eu queria outra, mas assim, tipo, eu não vou ficar criando caso para sair desse salão. Eu vou criar vínculo, eu vou continuar frequentando esse salão e tá sendo muito legal, né? E já passou algumas manicures, digo, mas
vamos lidando com o desconforto e vamos ficar, vamos criar vínculo, né? Esses dias eu tava na minha ficha e tava lá, né? Cliente VIP Premium. Eu falei, eu gosto de ser cliente VIP. É porque eu tô indo lá sempre no mesmo lugar, né? Essa última vez que eu fui, eu já fiquei conversando com a proprietária, que é a Sol, ela é de Buenos Aires, e ela fala, né, espanhol, e aí eu falei, nossa, que legal, fui para Buenos Aires em novembro, e a gente começou a conversar sobre o país e sobre algumas coisas, então a gente começou a ter um diálogo ali, mas ninguém trocou telefone, ninguém chama ninguém pra... Até porque tem essa questão, ela tem 2 filhas, eu acho que a pessoa que tem filhos, ela também já tem uma outra demanda ali que envolve e tal, né? Eu acho que a academia, se você vai pra academia, encontra sempre aquelas pessoas, existe uma possibilidade de criar vínculo, mas aí eu vou pra academia, paro de ir pra academia, vou pra academia, paro de ir pra academia. Então, eu acabo não criando esse vínculo lá também. E aí eu acho que essa minha necessidade de mudança me impede de criar vínculo. Eu tinha muita dificuldade porque como eu tenho o arquétipo da exploradora, eu sempre quero conhecer um lugar novo. Então, como eu disse pra vocês, eu tinha uma lista dos restaurantes que eu queria conhecer aqui em Balneário. Já fui nos restaurantes que eu queria conhecer em Balneário. E aí eu penso, agora eu tenho que ver novos restaurantes. E agora eu tô fazendo esse outro caminho. Tipo assim, não, querida, você não precisa conhecer novos restaurantes. Por que não frequentar os mesmos restaurantes? Por que não ser cliente dos mesmos restaurantes? Que bom, se você tem vários restaurantes que você gosta de ir, vai lá mais vezes. Pode ser muito bom você ir num lugar que você já sabe como é comida, que já tem um tempero que você gosta, que tem um tratamento que você gosta. Então, ao invés de só passar pelas coisas, comece a frequentar, né? Comece a viver as coisas mais vezes. Então, essa foi a decisão também, né, de ficar em Balneário, de ser a cidade que eu escolhi para criar raízes. Então, eu tenho feito esse exercício de... Aí, às vezes, eu vou no restaurante, nossa, oi, tudo bem? A pessoa já conhece. Então, eu acho que a minha dificuldade de aterrar também me impede de fazer amigos, assim. E o meu tempo também, né, gente? Eu não tenho tanto tempo para estar toda hora saindo e nem tenho uma necessidade. Até porque, quando eu saio para ver pessoas, eu preciso de um tempo para me recuperar emocionalmente falando, porque eu preciso de silêncio, eu preciso no outro dia, meu Deus, eu preciso de muito silêncio, de muita solidão para conseguir me recuperar depois que eu saio. Então hoje eu não tenho mais a mesma bateria social que eu tinha antes. Eu sinto que a minha bateria social hoje também é bem mais curta, assim. Então, assim, eu não tenho amigas, assim. Eu hoje, se eu falar assim, seria legal, mas não sinto falta, não é uma coisa que eu sofro. Ai, meu Deus, porque eu não tenho, não sofro. E como que eu vejo eu mais pra frente, né? Hoje eu tô com 42 anos, esse ano eu vou fazer 43 anos, e eu me vejo super viajando sozinha. Depois meus filhos vão crescer, a gente, né, tá começando a amadurecer a ideia de fazer o intercâmbio. Mas eu sei também que as minhas amigas, não, as minhas filhas vão ter os amigos delas, elas vão depois, talvez, se quiserem, ter namorado ou não sei, né? Vai que elas decidem ser freira, alguma coisa assim. Não sei o que elas vão querer pra vida delas, né? Mas elas têm família muito grande e elas têm muitas pessoas na vida delas, né? E eu não quero ser um chaveiro que elas têm que carregar para onde vão. Então, assim, pro futuro, eu me vejo muito super viajando sozinha, que agora eu tô com um outro foco de construção de patrimônio, então eu mudei a direção, assim, que eu tava muito focada em viajar, e agora eu quero criar mais coisas, estrutura, negócios e tal, não daquele lugar de um monte de loja, mas de um outro lugar. Mas para frente, eu pretendo muito viajar sozinha, enquanto o meu corpo tiver mobilidade, enquanto eu tiver disposição de viajar para outros países, eu quero fazer intercâmbio, aprender outras línguas, é o plano que eu tenho, mas eu me vejo sozinha fazendo isso. E na fase mais velha, né, quando eu já tiver mais velhinha, eu pretendo ir para uma casa de, sabe, eu não sei se chama de asilo, né? Mas esses dias eu vi um vídeo de uma casa, menina, coisa mais legal. Os velhinhos tudo jogando carta, tomando uma cervejinha. Assim, será que já dá pra ir pra lá agora? Assim? Tipo assim, eu não quero ser um peso para minhas filhas, assim, eu não tive filhos para garantir minha velhice, né? Então, eu quero que elas vivam a vida delas, elas estão aqui para viver e, claro, né, eu quero que elas vão me visitar de vez em quando. Isso eu quero, porque eu vou ficar com saudade delas. Mas vai que elas moram em outro país, né? Mas eu penso que a minha velhice é responsabilidade minha.
E é a minha versão aqui nova e adulta que tem que cuidar da minha versão velhinha. Então agora eu trabalho também para isso, né? Para que quando eu tiver numa versão que eu não tiver mais mobilidade e tal, pagar para ir para uma casa de repouso bem confortável, que tem ali um vinho, né? Eu não quero cerveja, eu quero vinho, né? Ai, me respeita, vou dizer, não, vocês vão dar um jeito, não, mas tem cervejinha, não, 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 vamos comprar um vinho. Uma casa de repouso e que vão ter pessoas que vão estar ali com as mesmas dores que eu, que vão estar com as mesmas dificuldades que eu, com as mesmas necessidades que eu, vão estar com as mesmas, com a questão ali da maturidade, vivência, claro, cada um com as suas dificuldades, mas eu penso de na velhice eu me colocar mesmo numa casa ali de repouso e criar os amigos velhinhos ali que vão estar na mesma idade e a gente poder conversar sobre a nossa vida e contar nossas histórias do que vivemos enquanto estávamos jovens. E eu vou ter muita história para contar, né? Porque se tem uma pessoa que gosta de viver, sou eu, assim. Eu tenho muito isso, assim, né? Antes eu ficava muito no futuro. Aí quando eu tiver isso aqui, eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso aqui, eu vou viver. Já tem um tempo, assim, que tipo, eu não posso levar meus filhos no Beto Carreiro, vamos tomar banho de chuva. Vamos num parquinho da esquina. Vamos fazer um piquenique com um biscoitinho e um. Então, isso é a exploradora, né? Eu gosto muito das experiências, assim. Então, eu proporciono experiências para minhas filhas, porque para mim experiência é muito valioso, muito mais valioso do que qualquer terreno ou de qualquer posse, né? Que tenha, enfim. Então eu gosto muito e para mim a gente está aqui justamente para isso, assim, né? Eu acho que a gente está aqui para viver. A gente parou aqui com o trem da vida nessa estação da Terra. E aqui na Terra, a gente, com o nosso livre-arbítrio, escolhe o que faz cada dia. A gente pode viver todo dia igual, ou a gente pode todo dia, de repente, né, experimentar um café novo, a gente pode pegar uma rua nova, a gente pode ver o que tem na nossa cidade ali, que a gente pode experimentar que a gente não foi. Então, eu tô aqui para viver, e se eu vou viver sozinha ou acompanhada, isso é só um detalhe para mim, entende? Porque a forma com que eu escolho viver, eu vou viver independente de quem esteja na minha vida ou não. Porque eu acho que um dos pontos também da gente crescer e amadurecer é criar asas para sair do ninho. Eu acho que sair do ninho muito cedo foi muito importante para mim. Passei perrengue? Passei. Meu Deus, tinha dia que eu não tinha dinheiro para comprar cigarro, assim. Aí eu ficava lá no. Até não é bonito falar isso, né? Mas era verdade. Eu ficava lá no cinzeiro, vendo as xepas, se tinha algum cigarro que dava para tragar mais um. Que desespero. O vício é foda, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar um cigarro, assim. Mas nada assim, eu vou voltar para casa. Eu acho que hoje a gente vive numa geração que tem tanto medo de passar perrengue, né? Que não cria asa, que não cria músculo para ir pra vida, assim. Então eu acho que o fato de eu sair de casa muito cedo me ajudou a criar asas, assim. O sair do ninho. E eu não vou passar uma vida dependendo de gente para me levar para as coisas, porque eu não sou criança, né? Porque criança precisa de alguém para levar. Então, tipo, minhas filhas, eu falo para elas ir pro shopping sozinha, já várias vezes eu ofereci, eu dou dinheiro, vão dar uma voltinha no shopping, começar a ganhar um pouco de autonomia e tal, eu, né, levo vocês ali, mas elas querem que eu vá junto, elas querem que eu esteja junto sempre, eu vou, né, beleza, vou junto, mas são crianças, né? Agora, na medida que forem se tornando adultas, o adulto ele tem que se tornar responsável por aquilo que ele quer viver. Tipo assim, você quer ir pra praia e ninguém me leva. Porra, você não é uma criança, entendeu? Ai, ninguém me leva na praia. Ai, ninguém me leva no cinema. Ai, meu marido não me leva. Cara, você tem duas pernas aí, vai se levar. Você não tá numa cadeira de roda que alguém tem que te levar, entendeu? Então, assim, se você tem duas pernas, você tem um corpo que tem mobilidade, porra, vai e se responsabiliza por isso, entende? Então, eu sinto que hoje as pessoas elas têm uma dependência, né? E elas ainda se vitimizam, assim, porque muitas pessoas já têm porque meu namorado não quer ir comigo. E você, cara, se você quer ir, se leva, é sua responsabilidade. Então eu sinto que eu não sinto tanta falta de gente na vida, e se vier, que legal, mas se não vier, gente, eu vou viver essa vida. Menina, mas eu vou viver muito, assim, o máximo que eu puder. E, claro, né, hoje eu vejo que eu vivo uma vida simples, mas eu sinto que eu tenho prazer de viver. Tudo pra mim, tudo é muito, eu agradeço. E desde quando não tinha, sabe?
como tem um vídeo ali do café da manhã com as crianças, e todo dia eu botava a mesa e a gente sentava e picava o morango, todo dia é especial, a gente nunca sabe quando vai ser o nosso último dia, né? A gente nunca sabe, e hoje é um dia menos. Esse dia de hoje que você tem é um dia menos. Amanhã é outro dia menos. Você tá caminhando para a morte, né? Então, assim, esperar quando para viver, para sentir que é especial, para agradecer, para contemplar um dia de chuva, para contemplar um dia de calor, né? E esses dias eu peguei o Uber. Aí ele falou assim: Ah, você mora aqui quanto tempo e tal? Eu falei: 4 anos, né? Saí, mas voltei, mas desde 2021. Aí ele assim: Ai, por que você escolheu aqui, não Camboriú? Eu falei: Ah, porque eu gosto da praia e tal. Ele assim: Você vai na praia? Aí eu falei: Eu vou na praia. Ele assim: Meu Deus, tem 20 anos que eu não moro na praia. E eu queria vir pra cá pra morar na praia e pra ir na praia. E tem 20 anos que eu não piso o pé na areia. Aí eu falei: Pois é. É isso. A gente deseja as coisas para não viver as coisas que a gente deseja, né? E se eu nunca conheci alguém que vai na praia, é igual piscina. Você não vê as pessoas, elas compram um apartamento porque tem piscina e elas não vão para a piscina do apartamento que elas compraram. Então é muito interessante como às vezes as pessoas querem possuir as coisas, mas elas não vivem as coisas, né? Então eu gosto de viver as coisas, enfim, eu tenho muita sede de viver, eu tô aqui para isso, né? Porque viver viver, é um movimento, né? Então eu gosto de viver e eu me imagino vivendo, eu me imagino realizando os meus sonhos, eu me imagino fazendo intercâmbio, eu me imagino conhecendo lugares, eu me imagino viajando. Se tiver gente para ir, beleza. Se não tiver, minha gente, eu vou continuar indo, assim, tipo, não é uma necessidade, sabe? Então é um pouco assim que eu vivo e é assim que eu imagino a vida, assim. Eu quero que as minhas filhas tenham liberdade, assim. A minha avó tem muito essa mentalidade de não querer dar trabalho para ninguém, assim, né? Minha avó tem 82, será? Não sei quantos anos Dona Jurema tá, mas Dona Jurema já, e ela é super ativa, ela faz artesanato, ela vai expor o artesanato lá do Brick, lá que a minha avó mora em Porto Alegre, ela cuida da irmã dela que tá com 90, minha tia tá com 92, eu acho, ou 90, que é a irmã dela que ela cuida. Uma prima minha também agora descobriu um câncer e a minha avó tá lá cuidando. A minha avó é cuidadora, né? Nasceu para cuidar. Cuidou de mim bastante. E ela fala: Eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu peço só a Deus assim que eu morra rápido. E quando eu morrer, também não precisa se preocupar com nada, porque o meu túmulo já tá pago, as coisas do cemitério já estão todas pagas, meu caixão já tá pago. E a minha avó se responsabiliza pelas coisas dela, sabe? Então eu não quero deixar dívida para ninguém, eu não quero deixar trabalho para ninguém, né? Tá tudo certinho. Se eu morrer hoje, não precisa se preocupar com nada. Então, eu acho que talvez eu traga um pouco isso da minha avó, assim, né? Essa coisa de não querer deixar para ninguém essa responsabilidade. Ah, mas você acha que as suas filhas cuidariam? Eu acho que elas cuidariam, mas eu não quero que elas tenham essa obrigação de cuidar de mim. Seria bom, né? Claro que a gente quer no momento de fragilidade, no momento de doença, mas assim, gente, eu nunca quero que as minhas filhas se sintam responsáveis pela minha velhice, sabe? Eu quero muito, assim, que elas se sintam confortáveis para vir visitar de vez em quando. Eu quero que elas vão viver a vida delas, porque elas não têm uma dívida comigo. Eu não botei filho no mundo em troca de alguma coisa, né? Até porque não fui eu que dei a vida para elas, né? Eu fui só um portal, um instrumento de Deus, para que elas tivessem o plano delas aqui, com o que elas têm que aprender, o que elas têm que viver. O que elas têm que a evolução da alma delas é a evolução da alma delas, né? Eu só fui um canal que serviu para que elas pudessem vir aqui para esse plano e fazer o que tem que ser feito. E isso não é uma dívida, né? Eu não botei elas como agora vocês têm uma dívida eterna comigo. Não, eu quero que elas vão para a vida. Eu, como mãe, vou ensinando aí o que dá e o que eu sei, o que eu aprendo, porque a gente só pode ensinar o que sabe, né? E o que vive, porque os filhos não aprendem o que a gente fala, eles aprendem o que a gente vive. Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, os filhos fazem o que a gente faz, né? E o que eu posso deixar de exemplo para elas é o livre-arbítrio. Todos os dias a gente acorda e a gente pode escolher o que a gente vai assistir, aonde a gente vai. Tipo, agora tá um diazinho de chuva, eu ia tomar um café, mas não, vou gravar. E aí depois eu acho que eu vou me levar pra ir no shopping, o outro ali, e eu quero ir naquelas máquinas de bichinho, sabe? De pegar o ursinho. Hoje tô com uma vontade de fazer uma coisinha assim mais divertida. Aí eu vou lá, vou botar R$ 10 na maquininha, comprar 4 fichinhas pra pegar bichinho. Então, assim,
tem gente que leva a vida muito a sério, assim, sabe? Do tipo assim, ai meu Deus, uma coisa muito dura, muito pesada. Eu acho que a vida ela pode ser leve. Eu tenho, e não é, como eu digo, não é só porque agora eu tenho condição. Mas às vezes, sabe, você vai pegar um valor pequeno e você vai ali experimentar um sorvete novo, você vai comer um churro, você vai sentar ali tipo, São Paulo. Cara, quando eu morei em São Paulo, eu morei menos de um ano em São Paulo. E aí eu me lembro que eu tava no Instagram nessa época, e aí as pessoas falaram assim: caraca, eu moro em São Paulo há 15 anos e eu não fiz um terço das coisas que tu fez em São Paulo. Você acredita que eu nunca fui no Parque Ibirapuera e eu moro aqui há 20 anos? Eu disse, cara, não acredito. Porque eu digo, gente, o que tá fazendo aqui na vida, assim? Tipo, vivendo num quadrado, vendo televisão e vendo as pessoas viver. Então, eu não nasci, gente, pra ficar na arquibancada assistindo os outros viver. Eu nasci pra jogar. E jogar é cair, jogar é tropeçar, jogar é se machucar, jogar é errar o gol. Mas eu prefiro estar no campo do que estar na plateia. Eu sempre vou ser essa pessoa que eu vou estar em campo, assim. Então eu gosto muito, assim, todos os dias, ai, o que eu vou fazer hoje? Às vezes eu não vou querer fazer nada, mas o nada vai ser bem gostoso. Eu vou estar ali curtindo aquele nada, entendeu? Então, é assim que eu vejo a vida, assim, sabe? Eu não tenho uma dependência de pessoas. É, e talvez um dia eu tenha. Eu reconheço o valor de boas amizades e de boas relações. Como eu disse, eu não tô fechada para relacionamento. Não estou fechada. Só que eu não sou dependente disso para ser feliz, entendeu? Ou para realizar meus sonhos, ou para fazer as coisas que eu quero. Então é assim, para quem perguntou, ai, você é tão sozinha, com dozinha. E essa é a sensação que eu tenho. Quando eu saio sozinha, as pessoas te olham, quando você vai no restaurante, parece que você é uma coitada, né? Ai, tadinha, parece que ninguém quer. Tipo, você já parou pra pensar que a pessoa às vezes não quer? Ela tá ali porque ela quer mesmo estar sozinha, assim, que ela tem esse. Ela consegue, ela é tão livre que ela consegue escolher, inclusive, estar sozinha, se ela quiser. Então, mas eu tenho essa sensação. Quando as pessoas veem uma pessoa sozinha, elas ficam, ai, tadinha, ai, que dó, com uma pena, assim, que o cachorro. Eu digo, gente, parece um cachorro abandonado, ninguém quis. Ai, coitada, ninguém quis. Ai, coitada. Já pensou se é a coitada que não quis, que não quer? Entendeu? É tipo isso, assim, mas eu percebo isso nas pessoas. Eu percebo um pouco isso. Mas às vezes a pessoa tá ali sozinha e super bem, mais tranquila do que a pessoa que tá ali tentando reconciliar um perrengue que viveu, uma traição, um negócio, uma agressão. Digo, cara, é uma paz ser só também, né? Então, se for pra estar com pessoas que a gente, né, que aceita, que respeita as tuas escolhas e tal, beleza. Mas se não, né? Então, tipo assim, eu tenho essa minha amiga que a gente mora em cidades diferentes. Eu quero muito encontrar com ela, mas vai ser isso. A gente vai se encontrar. Claro que se ela morasse aqui na minha cidade, com certeza a gente ia se ver mais. Com certeza ia dizer, ah, vem tomar café aqui. Ia dizer, ah, eu vou ir tomar café na tua casa. Com certeza a gente teria um relacionamento muito mais próximos, né? Mas eu tô vendo que tem uma chamada aqui. Mas a gente mora longe. Mas é uma pessoa que sim, se morasse perto, com certeza a gente teria um relacionamento mais profundo. Esses dias a gente tá pensando, ah, podia fazer um intercâmbio juntas e tal. Mas é isso, gente. É uma coisa que se acontecer, beleza. Se não acontecer, né, sozinha vim pro mundo, sozinha voltarei. E sozinha estou nesse momento, né? E é isso, tá? Me contem como que é a relação de vocês com as pessoas, me contem se vocês gostam de vídeos assim, né, onde a gente fala um pouco sobre as coisas da vida e outras configurações. Hoje, cada vez mais eu tenho visto pessoas adultas mais solitárias, porque a vida adulta eu acho que tem outros compromissos, né, e aí a gente também tem que trabalhar para pensar na nossa versão do futuro, porque a tua versão do futuro não vai ter vitalidade, você vai precisar comprar remédio, possivelmente, vitamina para os ossos e para tudo que vai enfraquecendo, né? E isso a gente constrói na fase adulta. Então, na fase adulta, eu sinto que a gente não tem tanto tempo para só pensar em sair, beber e curtir e falar da vida dos outros, sabe? Eu acho que a vida adulta ela tem umas responsabilidades que a gente precisa pensar em termos financeiros mesmo, porque a gente precisa de dinheiro para viver, para morar, para quando está doente, né? E que é isso, e a gente tem que pensar ali na nossa versão ali na frente, assim. Mas, enfim, é isso, tá? Me contem se vocês gostam de uns bate-papo assim. Eu vou gravar mais uns vídeos e depois eu devo sair para almoçar. Tá um frio, uma chuvinha, mas vou. E tô fazendo vlog pra vocês também. Vou ver se eu posto, mas não tem nada nesse vlog, tá? Porque eu não fui no cinema essa semana, não saí pra comer.
Hoje que eu vou sair de casa, porque deu vários imprevistos. Vocês vão ver no vlog, obra da vizinha de cima, enfim. E é isso, tá? A gente se vê. Um bom fim de semana para vocês. A gente se vê nos próximos vídeos.